Olá, estamos começando mais um Conversa e Cidadania e o tema de hoje fala sobre uma doença que ocorre no Brasil, é a segunda mais incidente no Brasil, com 176 mil novos casos, é o câncer de pele. E para falar sobre isso, vamos conversar com a dermatologista Ana Paula Bonvini. Olá, como vai? Tudo bem? Tudo bom? Tudo jóia. Bom, com relação ao câncer de pele, a Sociedade Brasileira de Dermatologia fala para as pessoas se expor, mas não se queimar. Qual é a diferença? A diferença é o seguinte, quando você se expõe ao sol, nós vivemos num país com litoral enorme. Uma das maiores coisas que a gente faz no verão é ir à praia. Então a gente vai e acaba se expondo, você está exposta ao sol, mas com proteção, ou com uma roupa, ou com filtro solar, você está se expondo ao sol. O que não pode é ficar vermelho, se queimar, causar bolha. Agora, quais são os tipos de câncer? A gente divide basicamente os tipos de câncer de pele em dois, os melanomas e os não melanomas. Os cânceres de pele melanoma, que é o que a gente fica muito preocupado, porque eles têm uma mortalidade alta, se não diagnosticados a tempo. E os não melanomas, que são os extremamente frequentes, e na verdade é o câncer mais frequente que existe. Quais são os tipos de sintomas, assim, quando a pessoa tem que começar a prestar atenção na pele dela, que pode provocar realmente algum câncer? O câncer de pele não melanoma, que é o mais comum, você tem que ficar atento a se tem alguma manchinha vermelha que descama, sangra com mais facilidade, ou é uma bolinha, tipo uma espinha, uma acne que começa a crescer e aquilo não melhora. Esses são geralmente os cânceres não melanoma, que a gente chama de base celular e espinocelular. Já o melanoma, você tem que ficar atento a uma pinta, ou ela muda de cor, ou ela nasce de repente, sangra, ela tem umas cores diferentes. Na verdade, a gente tenta usar uma regra que a gente chama de ABCD, de assimetria, bordas, contornos, o tamanho, e a gente acaba ensinando isso através até do site, tudo, para as pessoas ficarem atentas nas suas pintinhas escuras ou se nascer uma pinta nova. Como acontece com qualquer tipo de câncer, o diagnóstico precoce, ele facilita o tratamento, né? Com certeza. O melanoma, ele tem uma importância muito grande no diagnóstico precoce. Se o diagnóstico for precoce, a chance de cura é altíssima. E quais são os tipos de tratamento para a pessoa que é diagnosticada com câncer de pele? No caso do melanoma, o tratamento ele é cirúrgico e ele deve ser feito por um cirurgião habilitado e tratado por um oncologista. Os outros tipos de câncer, a gente tem desde tratamento com pomadas, cremes quimioterápicos tópicos, pode ser feita até uma fototerapia, que é você passar um remédio e expor a um determinado comprimento de luz, e até a cirurgia mesmo, que ela pode ser feita, ou cirurgia, ou criocirurgia, alguma coisa que elimine aquele tumor. Uma dúvida frequente também é se o câncer de pele ele pode levar à morte. O melanoma, sim. É mesmo? O não melanoma é muito raro. É muito difícil, até porque o seu diagnóstico, geralmente eles são mais lentos, o crescimento é mais lento e a pessoa acaba procurando e fazendo tratamento. Mas o câncer de pele melanoma, se não diagnosticado a tempo, ele tem uma alta mortalidade. Porque é possível também acontecer a metástase. O melanoma, sim. O melanoma, ele dá metástase bem cedo. E quais são as outras regiões do corpo que podem ser provocadas a partir da metástase do melanoma? O melanoma, ele dá metástase para os locais mais clássicos, né? Pulmão, rim, cérebro, esses são os locais que são mais acometidos pelas metástases de melanoma. Agora, uma vez que a pessoa tratou, aquele câncer pode voltar? Sim, na verdade, o melanoma, como ele é um câncer extremamente agressivo, ele pode voltar a qualquer hora. Os outros tipos de câncer, né, os não melanomas, eles podem voltar não naquele, ou pode ser retirado insuficientemente, ele recidivar, ou ele pode aparecer em outro local, já que ele é relacionado à exposição solar crônica. Então, uma pessoa que tem um câncer de pele, ela expôs aquela pele como um todo. Então, se ela teve um, ela tem a chance de ter outros iguais, próximos até longe daquele local. A pessoa que tratou, né, já tratou com relação ao tumor, essa pessoa ela precisa ter um cuidado ainda mais elevado com relação à proteção, ou o ideal é que ela fuja do sol, não tenha nenhum contato? Em relação ao melanoma, sim, porque o melanoma você não deve mais se expor ao sol sem ninguém, né? Mas aí tem que ter um cuidado maior quanto à exposição solar para não causar outro melanoma.
Quanto aos não melanomas, eles são relacionados, né, como eu já disse, com exposição solar crônica. Então, nesse momento, você já tem que se conscientizar de que você não pode pegar mais sol para o seu futuro, para não aparecer câncer lá na frente. Mas ele não vai estar prevenindo da lesão que já aconteceu e vai se desenvolver. O ideal é, uma vez que a gente já sabe dos danos da radiação ultravioleta na nossa pele, que a gente tome cuidado a partir de hoje, de ontem, desde agora. E há maior suscetibilidade para determinados grupos, por exemplo, homens são mais suscetíveis do que mulheres, determinadas faixas etárias, peles mais brancas? As pessoas com a pele mais clara, sim, porque a melanina da pele, quem tem a pele mais escura, ela confere uma proteção. Na verdade, ela é um protetor solar que a gente tem, né? Visto que as pessoas, se você for ver lá, as pessoas de pele mais escura, ela vem de locais com mais sol. E à medida que a gente foi migrando, né, a civilização foi migrando, ela foi para lugares mais escuros e ela precisou ter a pele mais clara para fixar a vitamina D. É uma questão de evolução. Então, quem tem a pele mais clara está mais suscetível à radiação ultravioleta e ao câncer de pele, sim. Embora as pessoas de pele negra, elas tenham uma grande chance de desenvolver o melanoma. E é muito perigoso nessas pessoas. E com relação à idade e gênero, tem alguma diferença? O melanoma, ele é frequente em todas as idades, né? Desde criança até os idosos. Já o não melanoma, ele acomete pessoas a partir da terceira, quarta década de vida. Nós esmiuçamos bastante a questão do tratamento, sintomas, né, e diagnóstico do câncer. Eu queria saber se há alguma diferença com relação entre homens e mulheres, por exemplo, quanto à profissão. Quais as profissões que são mais suscetíveis ao câncer? São aquelas profissões que a pessoa fica mais exposta ao sol. Então, por exemplo, os carteiros, eles andam na rua o tempo todo, tanto é que eles ganham, né, o protetor solar para poder passar, e eles têm que passar. As pessoas que fazem a limpeza da rua, os lixeiros, essas pessoas que estão mais expostas ao sol, elas têm maior risco de desenvolver câncer de pele no futuro. Os homens, eles ficam mais expostos justamente por eles terem esse tipo de profissão, né? Estarem trabalhando mais na rua. A gente não pode esquecer dos trabalhadores da construção civil, que também ficam bastante expostos. As mulheres, elas ficam expostas mais recreacionalmente, né? Na praia, elas gostam de fazer a marquinha do biquíni, e isso não é um hábito saudável. Há uns 15 anos, mais ou menos, houve aí uma fartura de protetores solares no mercado, né? Antes nem tinha tanto protetor, os dermatologistas recomendavam que se usasse o protetor solar, mas não se tinha muita opção, né? Sempre aqueles produtos mais esbranquecedores e tal. Agora sim, agora temos muitas opções, mas isso também dificulta, porque as pessoas não têm muita facilidade de escolher, né? Tanto é que tem também outras questões envolvendo, que são aquelas questões de fator químico, fator físico, não é? E as pessoas se confundem um pouco também com essa história do número do protetor solar, Isso. o que vale, o que não vale. Então é o seguinte, aquele número que existe é o FPS, ele está relacionado com a proteção com a radiação ultravioleta B, que é a mais frequente entre as 10 e as 4, ou 9 e as 3, de acordo com o horário de verão. Então aquilo ali te protege do UVB. Só que as substâncias que protegem contra o ultravioleta A, que também causam câncer de pele, nem sempre são as mesmas substâncias químicas que, em contato com a nossa pele, fazem a reflexão da radiação. Então, você, quando compra um protetor solar, você olha para aquele número, digamos, 30. Você tem que ver se ele tem proteção ultravioleta A, pelo menos 1/3 daquele número. Então, um protetor solar 30, ele tem que ter uma proteção UVA, que é chamada de PPA ou PPD, de pelo menos 10. Isso é o básico para você comprar. Ah, mas qual o número que eu compro? 15, 20, 30, 50, 60, 100, 110? Na verdade, você tem que ter em mente o quanto a sua pele é clara e o quanto você é reativo e o quanto você vai se expor ao sol. Se por acaso aquele número diz para você o quanto tempo você tem para ficar vermelho se expondo à luz do sol. Então, uma pessoa que sem nada na pele demora 10 minutos para ficar vermelha, com protetor solar 20, ele vai levar 20 vezes 10 minutos para ficar vermelho. Então,
Obviamente, quanto maior a proteção solar, maior o número, mais tempo vai demorar e ele vai te conferir uma maior segurança. Os filtros químicos, geralmente, eles são transparentes, são aqueles branquinhos que a gente compra. E os filtros físicos, geralmente, eles têm alguma cor para poder disfarçar o branco que os filtros físicos têm para a gente passar na pele. E com relação ao horário, né? Aquele horário que todo mundo fala que de 10 às 4 é proibido se expor ao sol. Esse horário permanece ou com a mudança do efeito da camada de ozônio, isso já teve alguma modificação também? Não, o horário para não se expor muito ao sol é de 10 às 4 ou de 9 às 13. A única coisa que a gente tem que ter em mente é que esse é o horário do pico da ultravioleta B. A ultravioleta A, ela é constante durante todo o dia. Então, se você... antes das 10 horas ou antes das 9 horas eu vou me expor sem filtro solar. Você vai se queimar e está se expondo sua pele também ao risco de câncer de pele. As pessoas que são mais morenas, elas às vezes acham que, ou pelo menos era uma lenda que as pessoas acreditavam nisso antigamente, que assim, só um FPS 15 já seria suficiente para proteger contra o câncer. Isso é verdade? A pele morena, ela tem uma proteção natural dela um pouco maior, mas eu acho que pecar por excesso nunca é demais, né? Eu acho que você ir à praia e estar sempre protegido do sol... por exemplo, a minha filha ela é bem morena, mas nem por isso eu uso um protetor solar nela diferente do meu. A gente usa o mesmo, é 60, 70, para a gente poder continuar se divertindo durante o verão todo. Então você também vai à praia, adoro, pega um solzinho, adoro, né? Adoro. E as pessoas às vezes elas ficam com essa ideia na cabeça sobre a proteção solar, né? A gente mora num país onde o sol ele é bastante abundante, temos praias, né? Temos cidades e temos locais muito bonitos, né? E ao mesmo tempo tem toda a mensagem relacionada à proteção solar que às vezes acaba deixando as pessoas um pouco reticentes, vamos dizer assim, porque todo mundo gosta de pegar uma corzinha, ficar um pouco mais bronzeado nessa época do ano, né? Mas mesmo assim dá para conciliar as duas coisas. Dá para você ir para a praia, se divertir na praia, curtir, compartilhar esse momento com os amigos e mesmo assim você não ficar queimado, não ficar extremamente moreno. Até porque se você se queima num dia na praia, você estragou pelo menos uns 3 dias de praia seguintes, porque você vai ficar em casa ardendo, não vai conseguir fazer nada. Então, eu acho que hoje em dia a gente vê uma maior conscientização até em relação às pessoas poderem se divertir estando protegidas do sol. Eu lembro que quando eu era pequena, que a gente ia à praia a gente ficava indo à praia e não tinha proteção solar, eu lembro que a gente tinha que ficar, sai do sol, vai para baixo da barraca, porque senão no dia seguinte realmente a gente não ia para a praia. Começava a descascar e hoje em dia a gente tem a oportunidade de ter tanto os cremes, né, com proteção solar, quanto as barreiras físicas, sejam através de roupas ou guarda-sóis com proteção solar, para você ficar na praia e aproveitar até a hora do pôr do sol. A gente já está chegando meio que ao final, né, da nossa entrevista, mas tem 2 tópicos que eu queria saber de você. Primeiro, essa novidade que é fita isolante como biquíni. Isso deve ser, para médico, deve ser uma coisa assustadora, né? Eu não gosto nem de comentar sobre isso, porque isso é um horror. Isso é um horror. Isso é convite para todos os tipos de câncer de pele que existem. Não tem nem comentário. Até porque, na verdade, isso começou, acho, né, com essa moda começou porque o Brasil, ele tem uma legislação. No Brasil é proibido câmara de autobronzeamento, aquelas câmaras que antigamente tinham, né, que todo mundo, algumas artistas famosas entravam e ficavam bronzeadas, isso é proibido no Brasil. Fora daqui você ainda até encontra, mas no Brasil é proibido. E aí as pessoas fazem exatamente a mesma coisa, só que com sol. Não é recomendado. E o material também pode provocar alergia. Queimadura até, depende. Tem gente que usa fita isolante preta, você preste atenção, é uma coisa preta absorvendo um plástico, chega a fazer queimadura com bolha. E como as pessoas devem passar o protetor solar? De quanto em quanto tempo? Bom, se é para o uso recreacional, que é para você ir para a praia, você tem que passar o protetor solar antes de sair de casa, de preferência sem roupa. Aplica em todos os lugares. Os homens não podem esquecer do couro cabeludo e das orelhas. A gente esquece também do peito do pé, então tem que passar o filtro solar. O certo seria passar 2 camadas de filtro solar. Aí também já está pedindo demais, as crianças não param quietas e tudo.
mas passa o filtro solar, se veste e vai para a praia, vai para a piscina, o que seja. A cada 2 horas você tem que reaplicar o protetor solar. E esse espaço pode ser até menor se você suar muito, porque aí o suor lava o protetor solar, ou se quando você volta da água, você tem que enxugar a pele e reaplicar o protetor solar. No dia a dia, a gente pede para passar umas 2 ou 3 vezes ao dia, se você está exposto, ou as mulheres, as pessoas que querem proteger o rosto e estão expostas, a gente pede para passar de manhã e no início da tarde. E o mínimo no rosto e o mínimo no corpo? De proteção? Depende do tipo de pele. Eu aconselho nada menos do que 30. O filtro solar, para mim, começa em 30. E aí, dependendo do tipo de pele, a gente pode exigir um pouco mais. Tá bem, quero agradecer pela sua entrevista. Eu conversei com a dermatologista Ana Paula Bonvini, que falou um pouquinho aí para você que gosta de pegar um solzinho, mas que precisa se proteger por conta do câncer de pele, já que no Brasil são 176 mil novos casos por ano. Bom, a gente vai ficando por aqui e volta na próxima semana. Tchau, tchau.